palavra, testemunhos, louvor. Igreja Corpo do Messias apresenta. Senhor, agora nesta manhã, para que Tu possa guiar-nos bem em nome de Jesus Cristo, estamos gratos porque Tu permites que venhamos à Tua presença, meu Deus. Estamos gratos porque Tu consumastes a obra da redenção, Senhor, da restauração das nossas vidas na cruz do Calvário, meu Deus. Peço-te, Espírito Santo de Deus, que Tu hoje venhas, Senhor, a tocar as nossas vidas. Meu Deus, todos aqueles que nos podem escutar através da rádio ou da internet, Senhor, faz Tu a Tua obra, Espírito Santo de Deus. Restaura a vida, Senhor, hoje no nome de Jesus Cristo. Desata a ligadura, Senhor. Rompe julgos de maldade, meu Deus. Libera as almas, Senhor, para que tenham liberdade para entrar na Tua presença, meu Deus, confiados na grandiosa salvação que nos brindastes na cruz do Calvário, Pai. No nome de Jesus Cristo, abençoamos a Tua palavra, Senhor. É bendita as nossas vidas e pedimos, Senhor, meu Deus, que não haja nenhum impedimento, Senhor, no nosso entendimento humano, Senhor. Não haja nenhuma racionalização, senão queremos receber a Tua palavra, que é verdade, Senhor, e que ela seja implantada nas nossas vidas, Senhor, e a Ti te retribui a fruto, Senhor, a 100 por 1, Pai. No nome de Jesus Cristo, amém. 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 Então, retornando a este ponto, ao último ponto, a negatividade destroça a verdade. Sempre destroça a verdade. As pessoas que são negativas, pessimistas, quando recebem a palavra de Deus ou quando recebem alguma verdade tangente ou são confrontadas com a realidade da sua vida, têm tendência para distorcê-la, dar uma interpretação pessoal e talvez magnificá-la de forma a ajustá-la à sua realidade. Muitas vezes para, às vezes, justificar o pecado ou justificar a sua má conduta. Normalmente sempre passa isso. Por isso Paulo ensina a Timóteo: procura ser um obreiro aprovado, de que não tem de que envergonhar-se, que faz o quê? Faz bom uso da palavra da verdade. Faz bom uso da palavra da verdade significa que quando recebe a palavra de verdade, não trata de interpretá-la, não trata de recebê-la, aceitá-la como uma verdade e permitir que o Espírito Santo a frutifique na sua vida. Quando transmite a mensagem da palavra de verdade, não a distorce de acordo a um próprio pensamento humano, que não recebe da parte de Deus, da parte do Espírito Santo e compartilha-os com os demais, esperando que seja o Espírito Santo de Deus aquele que faz a obra, Senhor, aquele que opera a transformação nas vidas das pessoas. Amém? Grande parte das pessoas, às vezes, congregam-se numa igreja ou fazem parte de uma associação ou muitas das vezes unem-se em credos religiosos, esperando que seja esse credo, esperando que seja essa igreja, entre aspas, como uma nomenclatura humana e física que possa resolver os problemas das suas vidas, e ficam vexadas porque não resolvem o problema das suas vidas. Na realidade, distorceram a verdade. Porque é a palavra de Deus, é Jesus Cristo, o pão de vida, aquele que vem transformar as nossas vidas. Então, irmãos, não podemos dar passo a que simplesmente possamos distorcer a palavra de verdade, nem sequer aumentá-la de acordo àquilo que nos convém. Se não temos que receber a palavra de Deus, conforme Paulo ensinava aos Coríntios: recebei, pois, a palavra de Deus, a palavra implantada em vós, e deixai que ela germine, que ela cresça, porque a palavra é uma semente. A palavra de verdade que transforma as nossas vidas é uma semente. E o pessimismo afoga a semente. O pessimismo deturpa a mensagem. E com essa deturpação anula o seu efeito. Amém? As pessoas que têm um espírito pessimista, negativista, uma coisa que fazem é o quinto ponto, seguindo desde a semana passada o quinto ponto, que já estamos dentro da exposição deste domingo, fazem sempre juízos, mas fazem juízos vexatórios e fazem declarações generalizadas. Isto é sempre assim, não te preocupes, isto é sempre assim. Não sei se ouviste esse tipo de declaração, ou seja, isto é uma declaração vexatória e generalizada. Dizem, não, é que os portugueses são sempre assim. Os espanhóis, esses são sempre assim. Então fazem declarações. Por acaso conheceremos os 11 milhões de portugueses para saber se eles são sempre assim todos? Ou poderemos conhecer os cerca de 40 milhões de espanhóis que há em Espanha para poder dizer que são todos assim? Isto são declarações e juízos vexatórios, preconceituosos, que estão arraigados no coração de uma pessoa que é negativa, pessimista.
A pessoa negativa e pessimista, vimos no domingo passado, é uma pessoa que, por muito sol que exista, encontra sempre uma névoa. E essa névoa é o seu campo de manobra, é o seu campo de batalha. Ou seja, sair à luz não pode haver muita luz, não, mas no entanto eu vou centrar-me nesta névoa, vou-me centrar neste falho. E então começam exatamente outra característica, é que começam a emitir estes juízos vexatórios, e estas declarações, generalizando o juízo a qualquer pessoa. Fazendo como o exemplo do português seja generalizado a 10 milhões de portugueses. Ou o exemplo do espanhol. Os espanhóis todos olham, são uns bocaças, falam alto. Será que serão assim todos? Pergunto, conheces-nos a todos? Porque normalmente temos a tendência a emitir. Por isso eu digo, a todos nos é comum o pessimismo e o negativismo. E a palavra de Deus quer-nos ensinar a viver em optimismo, em base à verdade, em base a que realmente aquilo que está por vir vai ser sempre melhor do que passou. Mateus 7 diz: não julgueis para que não sejamos julgados, porque o juízo como julgueis sereis julgados, e como diz, Deus medirão vós. Não é uma regra metafísica, é uma regra divina. Queres que te vá bem? Semeia bem na vida dos demais. Queres falam bem sobre ti? Fala bem sobre os demais. Se falas mal sobre os demais, então vais fazer com que inevitavelmente falem mal sobre ti. Ou seja, é uma lei divina. Se tu semeias corretamente, de acordo à palavra de Deus, a tua vida vai ser frutífera. Obviamente vais passar por dificuldades, obviamente provações, etc. Mas Deus vai honrar as suas promessas nas tuas vidas. Amém? Há um exemplo muito engraçado, que foi o exemplo da esposa de David, quando viu David entrar com a arca em Jerusalém. David dançava e ia nu, levava só um lenço a cobrir as suas partes íntimas, e ela olhou desde a janela e disse: isto não é digno do rei de Israel. Fez um juízo vexatório em relação ao rei. Muitas das vezes somos assim, vemos alguém alegre e contente por aquilo que Deus fez na vida dele, e começamos a emitir um juízo vexatório sobre essa pessoa. Na realidade, somos pessoas que vivemos sempre ansiosas. Há umas mais que outras. No entanto, muitos de nós chamamos cristãos, ou dizemos que somos filhos de Deus e vivemos na palavra de Deus, vivemos na promessa, mas na realidade não vivemos bem se não vivemos num caminho paralelo ao caminho da verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao bem senão por mim, diz a palavra de Deus, mas muitas vezes nós encontramos num caminho paralelo. Havia um cego que se encontrava no caminho, mas diz a palavra de Deus, estava à beira do caminho e estava cego, mas no entanto ouviu. A igreja está cheia de pessoas que estão à beira do caminho, algumas estão cegas e outras estão surdas também. Aquele cego Bartimeu estava cego, mas não estava surdo. O pior é que muitos de nós, às vezes, não só estamos cegos, porque temos uma perspectiva tão londrina, tão cheia de... Faz-me lembrar onde a gente vive, que mesmo no verão, há dia de sol, em Lisboa está sol e aquilo está sempre cheio de nuvens. Então parece que temos uma perspectiva tão enovoada que não conseguimos ver a luz. Mas o pior é que, quando não consegues ver a luz, mas ainda tens o teu sentido auditivo para poderes ouvir a voz de verdade, então essa voz da verdade é aquela que vai te livrar dessa nuvem que traz-te névoa à tua perspectiva, ou à perspectiva que Deus quer dar-te, e que estás a absorver outra perspectiva diferente. Mas é a ansiedade do coração do homem, diz a palavra de Deus em Provérbios 12:25. A ansiedade do coração do homem abate-o. Em algumas versões bíblicas diz causa de depressão. A depressão é uma doença da moda. As pessoas qualquer que vais ao hospital e sentes-te mal e tens problemas e tal, dizem que está com depressão. Não tome outro comprimido, senão tome um antidepressivo, porque está com depressão. E a palavra de Deus diz que a ansiedade do coração do homem o abate. Mas diz uma boa palavra o alegra. Agora, o que é uma boa palavra? Só pode ser a palavra de Deus, que é viva, é eficaz, conhece os nossos pensamentos, discerne no mais profundo dos nossos corações, desarraiga aquilo que não lhe pertence e edifica. No outro dia vimos exatamente o que é que era uma palavra torpe. O que é uma palavra torpe?
A palavra torpe é uma palavra que destrói. Uma boa palavra edifica. Uma palavra torpe, às vezes as pessoas pensam e dizem, não, uma palavra torpe é quando nós dizemos algum palavrão. Não. Não é. É quando dizemos uma palavra sem entendimento. Não. É quando dizemos uma palavra com tanto entendimento no meio de uma declaração, que essa palavra vai tão infectada de levedura, que causa destruição nas almas das pessoas, causa dúvida, causa pensamentos negativos, causa frustração. Isso é uma palavra torpe. Destrói. Uma boa palavra edifica. Mas é a ansiedade do coração do homem que o abate. O que nos exprime não é as nossas circunstâncias externas. O que nos deprime é as nossas circunstâncias internas. Amém? Há muitas pessoas que passam. Eu conheci pessoas incríveis, que na verdade tenho inveja santa deles, porque estavam sempre contentes. Morria-se de um filho, de um bebê, olhava-se para ele e dizia: dá-me 24 horas. E via-se passar 24 horas e estava contente. Faz-me lembrar a David, quando fez jejum e silício, e quando se deu a notícia que o seu filho tinha aparecido, ele disse ao sacerdote: dar um efode, vestiu o efode e entrou, comeu, diz a palavra de Deus, comeu e entrou a louvar a Deus. Disse: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. No entanto, grande parte das vezes, a nossa perspectiva negativa, pessimista da vida, traz o síndrome da paz, trata de responsabilizar o que está à esquerda, o que está à direita, o que está à frente, o que está atrás, o pastor, a religião, a palavra de Deus, Deus mesmo. Trata de nos levar a viver uma vida decepcionada, e então, para que não arquemos as responsabilidades daquilo que vai no nosso coração e que vai na nossa mente, então torna-se muito mais simples culpabilizar ou responsabilizar as circunstâncias que nos levam a viver abatidos. Então podemos livremente viver abatidos e dizer então: ai, o mundo é injusto, a vida é dura. Irmãos, o mundo é justo, a vida é dura, e definitivamente o mundo vai ser para pior, mas o maior é aquele que está em mim. O maior é aquele que está aqui em mim do que aquele que está no mundo. Maiores são as suas promessas e verdadeiras do que qualquer outra promessa que possa fazer o homem ou este mundo. Amém? Amém? Então eu tenho que confiar na sua palavra. Eu tenho que saber, conforme dizia o profeta Isaías, que sendas ele fará onde quer que não as há. Ele diz a palavra de Deus que aquilo que está por vir sempre será melhor daquilo que já passou. Amém? Eu tenho que enquadrar-me com o optimismo da palavra de Deus, que não me ilude das dificuldades da vida, mas abre um caminho no meio das dificuldades da vida, que me faz enfrentar com o mar vermelho, mas que me abre caminho no meio do mar vermelho. Faz com que provavelmente existam inimigos ao meu redor, mas conforme dizia David: cairão à minha direita 10.000, à minha esquerda 1.000, cairão. Porquê? Porque Deus está comigo. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém? A ansiedade do coração do homem deprime-o, abate-o, mas a boa palavra de verdade, o que é que faz? O que é que faz? Traz alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Negativismo e pessimismo, neste ponto, bloqueia a obra do Espírito Santo, nega o presente, bloqueando o futuro. O Deus, quando nos ensina a palavra de Deus que o justo pela sua fé viverá, está literalmente a dizer que não podemos viver em base ao dia de hoje. Temos que viver sempre em base ao porvir. A obra do Espírito Santo está sempre a manifestar-se no futuro. Deus sempre se manifestou no futuro, desde o princípio. A palavra de Deus, completamente, desde Gênesis e Apocalipse, é sempre profética. O que é uma profecia? É declarar algo que vai acontecer. A palavra de Deus, tudo aquilo que foi dito, assim sucederá. E a palavra de Deus termina sempre ao fim de dizer que o mesmo que foi no princípio, assim será no fim. Amém? A palavra de Deus é totalmente profética, e nós temos que aprender a viver no optimismo da profecia da palavra de Deus. Amém? E no meio desse optimismo é lógico que passaram coisas terroríficas. Mas não podemos cair no pessimismo, porque o negativismo e o pessimismo da nossa alma, do nosso abatimento, nega a obra de Deus no princípio, bloqueia aquilo que Deus irá fazer no nosso futuro. O pessimismo, o sétimo, e para acabar com o sétimo ponto, o pessimismo entenebrece o nosso entendimento. Podemos ler a palavra de Deus, podemos vir
a todos os cultos e dizer, por favor, pastores, orem por mim, façam jejuns, cadeias de oração, mas se nós estamos sempre à espera do pior, o pior vai acontecer. E o pessimismo e o negativismo é exatamente isso. E a palavra de Deus assim o ensina. Não é uma lei metafísica. Se tu estás com um padrão de pensamento negativo, aquilo que vais colher mais à frente na tua vida será negativo. Não pode ser positivo. Se tu tens um ponto de vista pessimista e interpretas as coisas à tua própria maneira, não recebes a palavra conforme ela é e não deixas que o Espírito Santo faça a obra, então aquilo que vai passar na tua vida definitivamente serão consequências desagradáveis das tuas próprias decisões. Efésios 4, que no capítulo onde estamos, no verso 27, diz: não deais passo ao diabo. Diz no verso 16, falando sobre o corpo, daqui adiante diz: do qual o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como os gentios, na verdade, ou na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda a sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que ouvistes, e neles fostes instruídos, conforme a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior, velho homem que se quebrou pelas concupiscências do engano. Amém? Agora, quero levar-te ao final da exposição, que quero antecipar-te já que realmente o negativismo e o pessimismo é um engano. Amém? É um engano. E grande parte de nós passamos a vida enganados a nós próprios e enganados aos maus. Amém? Diz então: não andes conforme as demais pessoas, que andam na vaidade da sua mente, em procura das suas coisas, as próprias coisas, justificar a sua própria teoria, a sua própria perspectiva de vida, mas na realidade aquilo que acontece é que estão entenebrecidos, vivem num nevoeiro contínuo, e o seu entendimento não se renova. A palavra de Deus ensina-nos em Romanos que uma das coisas que devemos fazer para continuar a frutificar em Cristo é que devemos renovar o quê? O nosso entendimento, para que possamos entender qual é a vontade de Deus. E há pessoas que estão entenebrecidas. E o que é que causa o entenebrecimento? Separação. Leva-nos à lascívia. Leva-nos à condição de um homem corrompido, de acordo às suas próprias concupiscências. Vamos a Lucas 10. O Evangelho segundo São Lucas 10, 22. E Jesus Cristo aqui responde, vamos ler mais à frente, no verso 25. Os doutores da lei fazem-lhe uma pergunta aos fariseus para experimentá-lo, e disse-lhes: faremos, mestres, de herdar a vida eterna? E Jesus Cristo perguntou-lhes: o que é que está escrito na lei? Como lês tu a lei? E diz no verso 27, respondeu-lhe ele: amarás ao Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma e todas as forças, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então, no verso 28 diz, respondeu-lhes assim: faz isto e viverás. O que é que a palavra de Deus ensina? Bem-aventurados sereis se fizeres aquilo que eu vos peço, aquilo que eu vos mando. A palavra de Deus não nos chamou para fazer crentes. Há muitas pessoas que caem no erro de querer ter uma igreja cheia de crentes. Deus chamou-nos a fazer discípulos. Diz: ide e pregai o Evangelho a todas as nações, fazendo discípulos a todas as nações, fazendo discípulos das nações, bautizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. E eu estarei convosco até quando? Até ao final dos tempos. Amém? Então, agora vemos aqui um doutor da lei a questionar.
questionamos a Deus, no nosso negativismo, no nosso pessimismo, vamos a separar-nos de Deus e vamos encontrar conforme a ilustração que Cristo dá a esta outra da lei. Ele, para justificar-se, tratou de perguntar, mas afinal, quem é o próximo? Porque isto de amar a Deus a gente até podemos entender. Agora, amar ao próximo, a coisa já se... E depois perguntamos quem é que é o próximo. Será a minha esposa, os meus filhos? É mais fácil, às vezes, dependendo, às vezes, da esposa e dos filhos, ou do nosso estado de espírito também, não é? Amém? Sejamos um bocadinho honestos e realistas, amém? Porque a realidade e a honestidade é uma boa plataforma para destruirmos aquilo que é negativo e entrarmos na verdade de Cristo, amém? Então este homem disse, ok, então, quem é que é o próximo para tratar de justificar-se? Ele quis justificar-se e perguntou a Jesus que é o próximo, e Jesus Cristo, por seguinte, disse, começou-lhe a contar uma história. E começou-lhe a contar uma história de um homem que decidiu descer de Jerusalém a Jericó. Esta é a parábola do bom samaritano. Amém? Então agora quero simplesmente ilustrar-vos o engano do negativismo. Este homem estava em Jerusalém. Qual é que é o significado de Jerusalém? É o pináculo da fé. Significa Jerusalém, neste entorno, significa um homem, uma pessoa, tu, eu, que estávamos em comunhão com Deus, que celebrávamos a Cristo, que estávamos contentes, mas alguma coisa passou, dissemos não. Vamos separar-nos e vamos a Jericó. Qual é que é o significado de Jericó? Jericó era o quê? Uma ruína. Jericó é passar de um ponto alto a um ponto baixo. E as pessoas pessimistas, negativas, a querer, grande parte das vezes, validar o seu pessimismo, o seu negativismo, passam de um ponto alto a um ponto baixo. Decidem enverdar por um caminho de Jerusalém a Jericó. Já tendo chegado a Jerusalém, dizem, ok, estou hasteado disto, estou cansado, e vou de Jerusalém até Jericó. Agora vamos ver o que é que aconteceu a este homem. Este homem, decidindo caminhar de Jerusalém a Jericó, aconteceu que, de repente, vieram-lhes uns salteadores, e o que é que fizeram? Roubaram-lhes as suas roupas, e o que é que fizeram mais? Deram-lhe uma sova, feriram-no, magoaram-no. E qual é a interpretação destas escrituras, irmão? Este homem passa de um ponto alto da sua vida a um ponto baixo. O ponto alto da sua vida não é um grande ponto de sucesso, não é um ponto no qual tudo lhe corre bem, tem dinheiro, vai próspero, senão é um ponto em que ele espiritualmente estava junto do seu Senhor, estava num lugar de adoração e veio a um lugar de ruína, porque a sua mente entenebreceu-se e separou-se, levou-o à lascívia, levou-o à ruína de novo, levou-o a querer separar-se. Mas nesse caminho de volta a Jericó, aconteceu que a primeira coisa que lhe aconteceu foi que o enganador, aquele enganador que lhe semeou a ideia negativa, que provavelmente seria melhor voltar a Jericó, foi ter com ele o enganador, o salteador, o ladrão, o pai da mentira, e roubou-lhe as suas vestes, a sua identidade. A primeira coisa que qualquer pessoa perde na vida é a identidade. A maior parte das pessoas estão sem identidade, não sabem quem são, questionam-se. No outro dia fui ver lá o filme da Árvore da Vida e resulta que é um poema tão interessante que resolve nas mesmas coisas. As questões de onde é que vem, do que é que sou, onde é que está Deus, onde é que tu estavas quando aconteceu isto, quando morreu o meu filho, onde é que está o meu irmão. Todas estas questões muitas vezes levam a entenebrecer-nos a mente e a separar-nos do lugar pentáculo, pináculo de comunhão com Deus para começar a caminhar em direção a Jericó, às ruínas antigas que já foram passadas, inclusive pelo cavalo da vila. Irmãos, e este homem então ficou prostrado no chão, ficou sem identidade e ficou ferido, porque o inimigo não fica contente só com roubar-te a tua identidade e deixar-te deambular sem saber quem és, de onde vais, porque foste, e ele semeia-te queixa no teu coração, ele semeia-te amargura, ele semeia-te um sentido de falha, que tu estás prostrado no chão e já não tens nem vontade de levantar, melhor aqui fico no caminho, já não queres chegar a Jericó, melhor fica aqui ferido, magoado, e todas essas mágoas é aquilo que faz o inimigo. Agora o que é que entendes uma coisa? A Bíblia ensina-nos que o diabo é o quê? É o pai da mentira. E quando o inimigo começa-te a dizer tu não és capaz de alcançar as promessas de Deus, tu não és capaz de ser justo, tu não és capaz de ser isto, porque dizem de ti isto, dizem de ti aquilo, ele começa
começa a bombardear-te, já desarroupando da identidade de Cristo nele e através da sua palavra de verdade. Ele começa então a minar a tua alma, de tal forma de tratar de ter-te paralisado, imobilizado, simplesmente com dúvidas e com a única certeza que tu não és capaz, não consegues levantar-te, estás ferido, estás magoado, deram-te pontapés. Mas sendo o pai da mentira, irmão, dá um minuto, sendo o pai da mentira, então tudo aquilo que ele está a dizer é mentira. Estamos? Sendo que o inimigo é pai da mentira, todos esses sentimentos, todas essas mensagens que tu tens na tua mente são mentira. Sim, és capaz de levantar-te. Sim, és capaz de alcançar misericórdia. Sim, és capaz de restaurar-te. Sim, significa que tudo aquilo que bombardeia o teu cérebro, esse inimigo invisível, é mentira, porque o inimigo é pai da mentira. E se tudo o que ele diz é mentira, então significa o que é o contrário da mentira? A verdade. Então aquilo que é verdade para a tua vida é tudo o contrário daquilo que ele diz. Então, para começares a levantar-te, simplesmente tens que ir na direção oposta. Ele é o pai da mentira, quer trazer engano à tua vida, quer fazer-te acreditar que o teu pessimismo, o teu pessimismo e o teu negativismo é aquilo que vale, e que na realidade, quando te encontras prostrado, já não vais ser capaz de levantar-te e dizer que nota-te. Faz a tua cama como aquele homem que teve no leito 38 anos e dizia: Senhor, como é que eu vou ser capaz se os outros entram sempre à minha frente? E isso é o que o inimigo quer ter-te imobilizado, paralisado. Mas não é o suficiente. Aconteceu em Lucas 10, seguindo a ler, provavelmente se puseres por ali, Lucas 10, 27 e assim adiante, sucedeu que depois em seguida este homem já sem esperança, ali roubaram-lhe as vestes, magoado, a pensar que já não era capaz de levantar-se, que era um falhado, que não valia para nada. Pois o que é que passa ainda? Passa por ele quem? O sacerdote. E a seguir passa quem? O Vita. Então aqui vem a decepção. A decepção que estava à espera que algum tipo de formas desta religião, destas pessoas que teriam que ter alguma coisa do carácter de Deus, que me viessem a brindar alguma coisa, passaram de largo. O sacerdote talvez fosse muito ocupado porque tinha que ir dar um sermão. O levita provavelmente ia entoar uma música e não teve tempo para sair da sua música. E isto é a decepção que as pessoas criam na sua alma em relação ao falho de que muitas pessoas têm de emanar aquilo que realmente foi de depósito de Deus nas suas vidas, ao embrenharem-se nas teias da religião de tamanho que se esquecem do coração de Deus. E embrenham-se com as suas vestes sacerdotais, com as suas funções eclesiásticas, e passam por aquele homem sem identidade. Aquele homem provavelmente és tu, que estás sentado nesse banco. Aquele homem provavelmente também pode ser eu. Irmãos, este homem então, como a qualquer pessoa, vem então o espírito da decepção. Decepção. Ficou decepção. Porque realmente a religião não resolveu o papel. A religião... Mas, no entanto, diz a palavra de Deus que passou por ali um samaritano. E agora quero falar sobre o samaritano. Eu, na realidade, penso que o samaritano é uma imagem de Jesus Cristo. É porque os samaritanos, de acordo à história, naquele tempo, pois era como uma mistura dentro dos níveis, dos padrões religiosos, dos sacerdotes, e eram pessoas que não tinham um aspecto muito atrativo, eram as pessoas depois... de certa maneira, quando olhavas para elas, mas não eram atraentes, pois não viam-se muito bem com roupas sacerdotais, etc. E então, irmãos, vem-me recordar exatamente aquilo que Isaías diz sobre Jesus Cristo, Isaías 53:1, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, pois foi crescendo como um renovo perante ele, como uma raiz que saiu da terra seca, e diz, não tinha formosura nem beleza. Não tinha formosura. E quando olhávamos para ele, não havia nenhuma beleza. Não víamos nada que fosse desejado, diz a palavra de Deus. Diz, era desprezado. Os samaritanos não eram muito bem aceitos no meio religioso. E era rejeitado pelos homens. No entanto, diz a palavra de Deus, ele era um mentor experimentado em sofrimentos e como um em que os homens escondiam o rosto, era desprezado.
e não fizeram dele caso algum, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, diz a palavra de Deus, e carregou as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, esmagado por as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz, teve sobre Ele, pelas suas chagas fomos sarados. Esta figura samaritana veio a manifestar a este homem que ele podia ser sarado. E começa por ajoelhar-se diante dele. E começa a vendar-lhes as suas feridas. Começa a vendar-lhes. Irmãos, grande parte das pessoas não vêm a Jesus Cristo porque têm medo. Grande parte das pessoas pensam que têm que ser perfeitas para que sejam aceitas por Jesus Cristo. Grande parte das pessoas na igreja e pessoas que professam a fé têm o preconceito de pensar que são somente aceitos por Jesus Cristo se conseguirem de alguma maneira alcançar isto ou aquilo. E isso é um pensamento totalmente equivocado. Ele levou a nossa culpa sobre as suas costas, o nosso castigo. Há pessoas que têm o sentimento, não, é que eu mereço isto. Jesus Cristo carregou sobre as suas costas a nossa culpa. Sobre as suas chagas, nós somos sarados. Amém? Muitas pessoas têm medo, são demasiado perfeccionistas e querem chegar a Cristo aperfeiçoado. E bloqueiam as demais pessoas porque querem fazer das outras pessoas que sejam. Tens que ser perfeito. Ninguém pode ser perfeito se não for parecido com Cristo. Amém? Ninguém pode ser justo se não for justificado pelo sangue do Cordeiro imolado pelo pecado do mundo. Amém? Ele não era formoso, diz a palavra de Deus. Não era desejável. Foi desprezado e as pessoas não viam nele grande coisa. Exatamente o que passou com este samaritano. Agora, irmãos, aqui há algo que é tremendo, irmãos. O salmista escreve, por enquadrarmos em Salmo 116, o salmista escreve neste salmo: livraste-se, no Salmo 116, verso 8, livraste a minha alma da morte e os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Criei por isso, isto falei, mas estive muito aflito e dizia na minha precipitação: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darás tu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Continuarás a pensar que todos os homens são mentirosos. O salmista interroga-se, porque a sua alma foi assolada por esse mesmo pessimismo, por esse mesmo medo. Poderemos acaso nós fazer alguma coisa por Deus? O pior equívoco que existe na vida das pessoas é pensar que nós podemos fazer alguma coisa por Deus. Deus pode fazer alguma coisa por nós, em nós e através de nós. Amém? Amém. Nós jamais poderemos fazer alguma coisa por Deus. Não há nada que nós façamos que Deus não possa fazer ou não tenha já literalmente feito e consumado. Amém? Podemos limitar-nos a deixar de ser usados como ferramentas de Deus. E o salmista diz literalmente: eu disse na minha precipitação. Muitas vezes na nossa precipitação dizemos muitas coisas que são palavras torpes que trazem destruição, palavras pessimistas, palavras negativas, palavras que semeiam corrupção e trazem morte e não geram vida. O salmista termina por dizer que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Isto é aquilo que eu posso fazer: tomar o cálice da salvação, invocar o seu nome e pagar os meus votos ao Senhor na presença do seu Senhor. É isso que nós podemos fazer, irmãos. Foi na cruz do Calvário que a obra se consumou. E aquilo que Jesus Cristo, o samaritano, estava a fazer, para mim é exatamente uma figura de Jesus Cristo. O que é que ele vendou as feridas? Com azeite. O que é o sinónimo de azeite? Azeite é sinónimo de quê? Sanidade, poder do Espírito Santo. E o vinho é o sinónimo de quê? De gozo, de alegria, de celebração,
de casamento, de pacto. É o sinónimo da sangue. Estava-lhe a dizer, por outras palavras, aquilo que disse o profeta Isaías e aquelas mesmas palavras que Jesus Cristo disse em Lucas, capítulo 4, verso 16, quando chegou a Nazaré, onde foi criado, entrou na sinagoga no dia sábado e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo, achou um lugar no qual estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto Ele ungiu-me para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Amém? E fechando o livro disse: esta escritura cumpriu-se hoje diante de vós. Amém? E isto é aquilo que o samaritano estava a fazer. Irmãos, isto é aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ele não quer que nós estejamos prostrados no nosso negativismo ou no nosso pessimismo. Ele não quer que nós estejamos a peregrinar de Jerusalém para Jericó, de tal forma a que possamos chegar ao ponto de estar prostrados no chão, que alguns de nós podemos estar prostrados no chão, a pensar que não conseguimos alcançar o propósito de Deus, não conseguimos alcançar essas promessas. Parece que as coisas, como nós caminhamos mais para a frente, parece que ficam cada vez mais longe, porque provavelmente estamos a semear de forma equivocada, provavelmente estamos com uma perspectiva negativa, provavelmente estamos com juízos, com preconceitos, provavelmente estamos a questionar a Deus, provavelmente estamos a questionar exatamente e a dizer precipitadamente todos os homens são mentira, provavelmente estamos a pensar que nós poderemos fazer alguma coisa para Deus e não deixamos que Deus faça nada nas nossas vidas, e nós não podemos dar aquilo que não temos. Amém? Nós não podemos oferecer aquilo que não nos foi antes oferecido. Ele teve compaixão. Jesus Cristo teve compaixão. Teve compaixão das almas. Aquele samaritano, a imagem de Jesus Cristo, teve compaixão daquele homem. Teve compaixão de ir para sacá-lo do engano, para revelar-lhe a verdade. E vendou as suas feridas, limpou-as com azeite de santidade. Vem para dar-lhe vista, outra vez, limpar-lhe as nuvens dos olhos, para libertar-lhe o coração dos seus enganos, para sanar as suas chagas, e para dar-lhe esse vinho que era o sinónimo da aliança, do pacto, do voto, da promessa cumprida, da redenção, da restauração consumada. Por compaixão, a misericórdia e a compaixão ganham ao medo, ao terror, ao pessimismo, ao negativismo, ao ódio. A misericórdia e a compaixão, que são sinónimo de amor. João 3,16. De tal maneira amou Deus ao mundo que enviou o seu Filho unigênito, para que o mundo já não seja condenado, mas todo aquele que crê nele tenha vida eterna. E seguidamente levou a um local, levou a um sítio, levou a uma casa, uma maison. Levou a um local onde se iria afirmar a sua restauração. E o nosso papel não é sermos negativistas, não é sermos pessimistas, não é sermos fatalistas. É proclamar a mensagem da restauração de Jesus Cristo. É dizer que as mentiras que o inimigo diz que não podem, sim podemos em Cristo Jesus. Tudo posso em Cristo Jesus. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Amém? E uma vez estando em Cristo estou completo, disse Paulo. Estou completo em Cristo. Porque isso comprova toda a eternidade, tudo seja completo nele. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Amém? Levou àquele sítio. E esse sítio não é para ser o nome de uma congregação, não é para ser o nome de um pastor. É a casa de Deus. Vimos, congregamos-nos, onde vivemos, onde estejamos, somos filhos de Deus, devemos criar um ambiente da casa de Deus. A casa de Deus dissipa a mentira com a verdade. E a verdade não é fatalista, a verdade é optimista. A verdade desfaz o engano, amém? A verdade é coberta de azeite, a verdade é coberta de vinho, azeite de sanidade, poder de liberação. É sinónimo de vinho, significa alegria, gozo, restauração. Isso é aquilo que acontece na casa de Deus. Na casa de Deus deixam-se as 99 ovelhas para ir buscar uma desmaiada e dizer: quando esta se arrepende, grande alegria há na casa de Deus. Porque houve uma ovelha que
disse: uma vez estava perdido, mas é aqui que agora fui encontrado. Antes não via, mas glória a Deus que agora vejo. Não me importa o que é que diz a religião, não me importa o que é que diz o levita nem o sacerdote. Conheci um samaritano que me levou a um sítio, sanou-me, levou-me a esse sítio, e nesse sítio alimentaram-me com a palavra de verdade, destruíram as barreiras do pessimismo e abriram-me a perspectiva ao reino de Deus. Consegui ver, como disse Isaías, vi a Deus sentado no seu trono, e os lenços, a sua cobertura, que eram atadas por pontas e pontas de lencinhos, que significa todas as vitórias que Deus nos dá sobre o inimigo, o pai da mentira. Isaías 6, se quiseres ler para confirmar a palavra de Deus. Pagou então a conta, dia de restauração. No dia seguinte, sinónimo da ressurreição de Cristo, no dia seguinte, aquele homem ausentou-se daquela casa e fez questão de deixar os seus recursos, porque Deus não só nos sara, nos liberta, mas dá-nos os seus recursos. Jesus Cristo disse em frente da sinagoga: consumado está a Escritura diante de vós. Ele disse na cruz do Calvário: consumado está. A sua obra redentora está feita. A questão é se ficamos prostrados no nosso negativismo, no nosso pessimismo, no nosso caminho da comunhão com Deus, a Jericó, ou se voltamos a nossa face a Cristo e aceitamos a sua restauração, aceitamos a sua alegria, aceitamos o gozo da sua salvação, tal qual como disse o salmista: o que é que faremos por Deus, se não alegrarmos na sua copa de salvação e pagar os nossos votos diante do povo de Deus? No dia de restauração, o dia da restauração foi quando aquele homem deixou os seus recursos e pagou a conta. Jesus Cristo pagou a conta por ti. 1 Pedro 1,23 diz: tendo renascido, e somos renascidos não de uma semente corruptível, conforme diz a palavra de Deus, mas de incorruptível, pela palavra de verdade, a palavra de Deus, a única que vive e permanece, porque toda a carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor da erva, se fosse a erva aquilo for. Mas aquilo que permanece é aquilo. Amém? E essa foi a restauração, para que possamos ter gozo da salvação e para que possamos ter alegria, que mesmo, como dizia o profeta, mesmo que não haja vacas nas malhadas, mesmo que as flores sequem, ou coisa assim, o Senhor continua a ser o meu Deus, e Ele tem cuidado. Ele é um mesmo Senhor, mesmo que ande curvado sobre a morte, não tomarei mais algum tipo. O Senhor é o meu bom pastor. Ele pagou a conta, não é só. Ele pagou a conta por ti e por mim, para que podemos, de uma forma positiva, abraçar a obra da redenção e possamos proclamar as mesmas palavras que proclamou o salmista, no Salmo 139. O salmista disse: eu louvarei-te. Porquê? Porque no modo admirável e maravilhoso foi feito. As tuas obras são maravilhosas e a minha alma o sabe muito bem. Louvaremos a Deus porque sabemos qual é a identidade. Porque a nossa identidade nos foi devolvida por Jesus Cristo. Amém? Aquele homem perdeu a identidade quando estava prostrado. Foi a primeira coisa que foi roubada. É a primeira coisa que o inimigo quer fazer, está roubada a identidade. E é a primeira coisa que Cristo dá. Nova identidade. Somos nova criatura em Cristo Jesus. 139:14. Salmo 139:14. Irmãos, realmente, eu gostaria que tomasses nota desta máxima. Não importa o esforço que tu faças para não cometer erros, porque jamais poderás viver a vida sem cometer erros. E cometer erros é uma plataforma para que voltemos à nossa face de Deus. Não é uma plataforma para que escondamos a nossa face de Deus. Quando te encontras em situações difíceis, quando te encontras em encruzilhadas, como se encontrou tantas vezes com Israel, tem duas opções, duas opções, somente duas opções. Ou desistes, ou segues. Não há. Ou desistes, ou segues. Mas que siga sempre Jesus Cristo.
Hoje podemos alcançar misericórdia. Todos os dias é dia de misericórdia. Todos os dias são dias de salvação. Sempre são dias onde o Senhor quer derramar sobre nós o azeite da sanidade, o vinho da alegria de Deus. E quer levar-nos à sua casa, para que possamos desgostar da sua mensagem de esperança. Quer no sítio onde há negativismo, para otimismo. No sítio onde há contristamento do coração, por alegria. No sítio também onde há lamento, pois por regozijo. Deus quer dizer-lhe e lhe afirmar por ti mesmo que tudo aquilo que tu ouves da parte de mim, tudo aquilo que tu ouves do teu interior, da tua consciência justificativa, é uma mensagem que é mentira, mas a sua palavra é verdade. Provavelmente pensa que eu não sou capaz, que isto requer muito, é que isto de servir ao Senhor é complicado. Servir ao Senhor é simples, é agradável, é gozoso, porque Ele dá-nos o azeite da sua sanidade, dá-nos o Espírito Santo. Ele renova as nossas almas, renova as nossas vidas. Ele leva de nós a ansiedade, Ele leva de nós o negativismo, Ele leva de nós todo o preconceito, todo o juízo, e põe em nós os seus olhos, põe em nós o bálsamo da alegria, vinho da salvação, vinho da alegria, celebração, vinho da aliança. Podemos cantar como cantou o salmista e entonar como entonou o salmista. O salmista no Salmo 44 disse: abençoarei a Deus em todo o tempo e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Eu queria que os irmãos do louvor subissem e vamos terminar. O seu louvor estará continuamente na minha boca, porque a minha alma gloria-se no Senhor. Ouçam os mansos e se alegrem. Engrandecei ao Senhor comigo. Deus é grande. Deus é grande. E nós devemos agradecer a Deus. Exaltemos o seu nome. O salmista disse: busquei ao Senhor. Busquei ao Senhor. E Ele, o que é que fez? Não respondeu. Se estás caído, Deus respondeu. Se estás caído no caminho, se ias de Jerusalém até Jericó, e repentinamente veio o salteador, o inimigo, o pai da mentira, a roubar-te a identidade, a alimentar esse negativismo, esse pessimismo. Se estás caído, Deus respondeu. Ele vai ouvir o teu problema. Ele vai ouvir. Ele vai aparecer de forma de samaritano. Vai vendar as tuas feridas, conforme diz a palavra de Deus. Pelas suas chagas fomos sarados. Ele levou a nossa culpa, a nossa doença, as nossas iniquidades foram todas sobre as suas costas. Até a última gota de sangue foi jorrada do seu costado. Todos os golpes que recebeu nas suas costas. Não castigues mais a sua justiça. Volta à tua face a Ele se estás caído. Renuncia a palavra do inimigo que diz que não és capaz. Provavelmente chama-te imundo, chama-te falhado, chama-te desprezado. Mas Cristo quer uma vez mais passar-te por bálsamo, sanar as vidas, dar-te o gozo, a alegria da tua salvação. Porquanto busquei ao Senhor e Ele me respondeu, diz a palavra de Deus, e Ele livrou-me de todos os meus temores. Digo-te, olhei para Ele, conforme diz o salmista, olha para Ele e sede iluminados. Se tens uma perspectiva turva da vida, olha para Cristo e serás iluminado. Não serás somente iluminado, senão que o teu rosto jamais será confundido, diz a palavra de Deus. E o salmista, o rei David, dizia, clamou este pobre, considerava-se um pobre. E o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. E terminou por dizer, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra. Prova, provai e vê que o Senhor é bom. Prova e vê que Deus é bom. Refugia-te no Senhor. Bem-aventurado é o homem que não se refugia. O salmista dizia, bendiz a alma minha ao Senhor. E tudo o que é em mim bendiga ao seu santo nome.
nome. Bendiz a alma minha ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele quem perdoa as tuas iniquidades e quem sara as tuas enfermidades. E é Ele quem redima a tua vida da cova e te coroa com benignidade e de misericórdia. E é Ele quem te supre de todo o bem. De sorte que mesmo na tua mocidade Ele renova como as águas. Amém? Vamos orar ao Senhor agora nesta manhã para que Ele possa